A autoridade do crente, o que é autoridade? Essa palavra é exousia no grego, que significa poder de reger, de governar. A autoridade é poder delegado. Gostamos de comparar, não é? Como um soldado, um homem no trânsito, a autoridade do trânsito, não é? Que às vezes ele pode estar ali no final do dia para controlar, não é? O alto fluxo de tráfego de veículos, e ele pode estar ali na via, não é verdade? Fazendo alguns movimentos de ordem, de autoridade. E nós sabemos que aquele homem, queridos, aquele guarda de trânsito, fisicamente ele pode não ter força para parar um carro, para parar um caminhão. Mas todos que estão na via sabem que aquele homem, aquele guarda de trânsito, ele tem autoridade. Se você não obedecer à autoridade dele, você vai ter, não é, consequências. Então, o poder delegado é aquele poder que você recebe para ser exercido. E foi esse poder que nós recebemos no nome de Jesus. Nós temos autoridade delegada por Ele para exercer o poder por meio do seu nome, por meio de tudo aquilo que Ele fez por nós. Amém? Aleluia! Tem um testemunho, quero falar antes disso também. No livro O Nome de Jesus. Quem já leu o livro O Nome de Jesus? Né? Muitos já leram. Naquele livro, o irmão Reagan, ele fala de Charles Spurgeon, que foi convidado para ir para a casa de uma senhora já, né, de muita idade, e ela estava numa cama sofrendo por desnutrição. Ela não tinha o que comer, ela vivia numa situação muito delicada financeiramente, morava numa casa feita de caixas de madeira. E ele foi para aquela casa, não é, visitar aquela senhora, tinha sido chamado para visitar aquela senhora. Mas quando ele entrou naquela casa, ele viu que tinha um documento numa moldura na parede. E aí ele conversou com ela e perguntou sobre aquele documento. Ela disse que é um papel que ela tinha recebido de uma condessa, uma senhora, não é, lá da Inglaterra, para quem ela tinha trabalhado por muitos anos, e já fazia 10 anos que aquela senhora tinha morrido, e tinha entregado a ela aquele papel, e por ela considerar muito aquela senhora, ela colocou na moldura e colocou na parede. Aquela senhora não sabia ler, então ela não sabia do que se tratava aquele papel ou aquele documento. E aí o irmão Charles Spurgeon perguntou a ela se ele poderia levar para verificar do que se tratava. E ele levou para as autoridades e verificaram que se tratava de uma herança, onde as autoridades já tinham procurado saber onde estava aquela senhora e não tinham encontrado ainda. E aquela condessa tinha deixado para ela uma casa e muito dinheiro. Mas ela estava sofrendo terrivelmente, financeiramente, por não saber daquilo que lhe pertencia. E aí o irmão Reagan compara, queridos, a vida de muitos cristãos que já receberam autoridade. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos a autoridade no nome de Jesus. Amém? Mas muitas vezes, por falta de conhecimento, por não saber aquilo que nos pertence, nós perecemos. Mas Deus quer que os nossos olhos sejam iluminados, que nós entendamos aquilo que nos pertence. Amém? Então, inicialmente, nós sabemos que Deus criou o homem e deu a ele domínio e autoridade. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26, vamos olhar lá. Ele diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então veja aqui a Trindade reunida para planejar, para criar o homem. Amém? E ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Diga, tenha ele. Tenha ele domínio. Quando Deus fez o homem, Deus deu ao homem domínio e autoridade. E ele diz sobre toda a terra e sobre todos os répteis, todos os animais que estão na terra. Amém? Então o homem veio habitar na terra, mas já estava cheio de autoridade e governo.
Agora, nós sabemos que aquela autoridade que Deus deu ao homem, ele cedeu livremente, não é? A Satanás. E aí Satanás começou a dominá-lo. O homem de dominador passou a ser agora dominado pelas trevas, dominado por Satanás. Mas essa não é a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus. Deus criou o homem para dominar, para o governo, para o domínio sobre a terra. Em Salmo 115:16, ele diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então, queridos, aqui na terra nós podemos dominar, uma vez que estamos em aliança, amém, com Deus em Cristo Jesus, uma vez que fomos redimidos, uma vez que recebemos, não é? Aleluia, a redenção, nós recebemos de volta a autoridade que fora perdida lá no Éden, ela foi devolvida ao homem por meio de Cristo Jesus. Então, às vezes, o homem, por falta de conhecimento, de não entender o poder que há nessa autoridade, transfere a responsabilidade das coisas que acontecem e não acontecem a Deus. E falam, né, que Deus está no controle. Quem já ouviu, não é? Muitas vezes as pessoas falam, Deus está no controle. Mas, queridos, sabe que nós não estamos aqui governando sozinhos, amém? Nós não estamos aqui sozinhos. O poder que há é no nome de Jesus. A presença dele está na nossa vida. A palavra dele está na nossa vida. Então nós não estamos aqui no mundo jogados, não é, para dominar sozinhos do jeito que a gente quiser, não. É com base na palavra de Deus, é com base naquilo que Ele nos deu. Ele nos deu autoridade para governo e domínio nessa terra. E o que nós estamos fazendo com Ele? Não adianta transferir responsabilidade, porque essa responsabilidade não é de Deus. Essa responsabilidade é nossa. Em Salmos, no capítulo 8, vamos dar uma olhada lá no versículo 3, do versículo 3 ao 6. Ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que eu visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Aleluia. Veja o salmista dizendo, quando eu contemplo os céus, quando eu contemplo a lua, quando eu contemplo as estrelas, o que é o homem? Para que dele te lembres e o visites, porque Deus visitou o homem, amém? Deus tinha comunhão com o homem, Deus tinha prazer em ter comunhão com o homem, até que o homem mesmo interrompeu aquela comunhão, por meio do pecado. Mas Deus tem prazer em ter comunhão com o homem, Deus tem prazer em ter relacionamento com o homem. E ele diz que, versículo 5, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de honra e de glória o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Aleluia. Deus deu autoridade ao homem, o homem perdeu, Jesus veio, reaveu essa autoridade e devolveu ao homem. Essa autoridade está na nossa vida, queridos. Aleluia. Agora eu quero ir lá em Gênesis, para nós vermos quando Eva entrega a autoridade a Satanás. Gênesis no capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler algumas passagens. Aleluia. Versículo 1, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Agora, você lembra do que Deus falou para o homem? No capítulo 2, no versículo 15, do 15 até o 17, quando ele tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, no versículo 15. Aí no versículo 16 ele diz: e o Senhor Deus
lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus havia falado para eles? Havia falado para eles comerem livremente de toda a árvore do jardim. Mas no dia em que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. E essa palavra significa: e morrendo morrerás. Primeiro era a separação de Deus, amém? Onde eles perderiam a comunhão com Deus, a comunhão que eles tinham com Deus. Isso é a morte espiritual. Acontece a morte espiritual e depois a morte física. Mas o que nós vemos aqui é Deus dando uma ordem ao homem, dizendo a eles: olha, vocês têm liberdade de comer livremente. Vocês têm liberdade de comer todos os frutos que estão aí, nas árvores do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Agora, quando Deus diz certamente, é porque o negócio é sério. Amém? Deus falando o negócio já é sério, aí Ele coloca certamente. Ou seja, sem sombra de dúvidas, o que vai acontecer é isso. E aí, no capítulo 3, como nós vimos, quando a serpente vem conversar com Eva e ela dá ouvidos, porque ela não era para ter engajado uma conversa com a serpente, não é? Aqui nós vemos, quando a serpente diz no versículo 4, dizendo à mulher: é certo que não morrereis. Mas veja que a serpente começa a conversar com ela, Satanás começa a trazer argumentos, começa a trazer ali para ela, levantando questionamentos na mente da mulher, e ela vai cedendo, ao ponto dela ir e praticar e fazer aquilo que a serpente tinha induzido. Queridos, você sabe que Satanás não mudou? Aquele mesmo que estava lá no Jardim do Éden é o mesmo que está hoje, tentando as pessoas e fazendo de tudo para que as pessoas sejam roubadas na sua fé. Fazendo de tudo para que as pessoas não recebam a palavra e, por fim, não experimentem de tudo aquilo que Deus tem. Mas se nós dermos mais ouvidos àquilo que Deus diz na sua palavra do que aquilo que vem na nossa mente, soprado pelo diabo, nós vamos colher, queridos, tudo que Deus tem dito sobre a nossa vida. O que eu vejo muitas vezes é as pessoas não entendendo, porque nós temos a autoridade no nome de Jesus, vamos chegar lá ainda, amém? Nós recebemos a autoridade no nome dele, toda a autoridade nos foi dada. Uma vez que ele recebeu, ele deu ao homem de volta, para que o homem pudesse exercê-la aqui na terra, amém? Aleluia! Mas o homem, queridos, muitas vezes não entende que há um lugar de posicionamento e fé naquilo que Deus diz e fica lidando perifericamente com aquilo que o diabo está fazendo. Usa o nome de Jesus, mas aí Satanás vem de novo e traz a tentação e traz aquilo e começa a trazer tribulação na mente daquela pessoa, a ponto dela entrar em confusão, em perturbação mental, a ponto dela entrar, não é, em conflitos com aquilo que a palavra diz, porque deu acesso ao diabo. Eva deu acesso a Satanás nos seus pensamentos. Ela deu acesso, ela conversou com ele. Queridos, quando algo vem fora da palavra, quando algo vem fora daquilo que compõe o caráter de Deus, nós precisamos ser rápidos. Nós não podemos aceitar. Porque se você aceita um pouquinho aqui, logo adiante você vai estar enredado com toda aquela cadeia de pensamentos errados e vai ser mais difícil você sair daquela condição. Não que seja impossível, não é. É possível, mas você se deixou enredar. Ei, nós temos autoridade contra os ardis de Satanás, contra os pensamentos que ele quer estabelecer na nossa mente, contra aquela arapuca de pensamentos errados que ele quer estabelecer na nossa mente. Nós podemos tomar autoridade no nome de Jesus, mas também um posicionamento de fé na palavra de Deus, onde ele sabe que na sua vida e na minha vida ele não vai poder. Ele não vai poder estabelecer a sua vontade. Amém? Aleluia. Então nós vimos lá em Salmos, não é, no capítulo 8, versículo 3, Davi ali contemplando todas as coisas criadas e perguntando o que é o homem. O homem deve ser algo muito importante para que Deus possa visitá-lo, para que Deus possa se lembrar dele. E de fato ele diz o que estava escrito ali, o que está escrito
no início de todas as coisas, em Gênesis, que Deus deu autoridade e domínio para o homem. Amém? Lá em Marcos, no capítulo 4, vamos dar uma olhada lá, em Marcos, no capítulo 4. Aleluia. Vou sair um pouco da minha ordem aqui e deixar o Espírito conduzir, não é? Aleluia. Marcos no capítulo 4, no versículo 35, ali quando Jesus e os discípulos estavam passando para o outro lado do lago, e veio uma tempestade, e no versículo 38 diz assim: e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, quando ele veio, queridos, ele veio em plena comunhão com Deus. Amém? Em governo e autoridade, sabendo que ele dominava sobre a terra, sobre todas as coisas criadas. E Jesus exercia bem o seu direito de autoridade, como homem que estava aqui na terra. E ele ensinava aos discípulos, queridos, como eles precisavam andar, como eles precisavam viver em uma vida de autoridade, em uma vida de governo. Mas você veja que quando Jesus se levanta no meio daquela tempestade e repreende o vento e repreende aquela tempestade, os discípulos ficaram o quê? Admirados. Aqui ele diz no versículo 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o homem andando em comunhão com Deus, o homem andando em seus plenos direitos. Aleluia! O homem que anda à altura daquilo que ele conhece, queridos, e daquilo que ele recebeu de Deus, ele vai andar sim em autoridade. Agora veja que Jesus, no versículo 40, ele diz: Então lhes disse, depois de ter aquietado o vento e o mar, com a palavra da sua boca, ele diz: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O que Jesus esperava deles, uma vez que eles já vinham conhecendo o caráter de Deus, uma vez que eles já vinham conhecendo como o homem devia se comportar, uma vez que eles já tinham recebido autoridade ali também, amém? Aleluia! Como eles deviam se comportar? Repreendendo a tempestade. Era isso que Jesus esperava deles, que eles abrissem a boca deles e falassem no meio da tempestade, e falassem no meio da ventania: acalma-te e emudece. Imagina, queridos, você passando no meio de uma tempestade, o barco a ponto de virar, e você se levantar com autoridade, por causa do conhecimento que você tem, daquilo que você recebeu gratuitamente em Cristo Jesus, que você pode fazer parar o vento, fazer parar a tempestade. Aleluia! Há um poder que sai dos seus lábios quando você declara o nome de Jesus. Há um poder que é liberado quando você declara a palavra de Deus, queridos. Quando você declara a palavra, o poder da palavra está ali, junto com você, segurando você e dizendo: é assim, e manifestando aquilo que você está crendo e declarando. Há uma autoridade em declarar a palavra, em dizer o que ela diz, em liberar dos seus lábios com convicção aquilo que ela diz que você pode, que você tem. Aleluia! E aquilo que você é. Quando você libera dos seus lábios com convicção essas verdades, queridos, a autoridade dessa verdade está sobre você também. Aleluia! Aleluia! Então Jesus, nós sabemos que ele, depois que ele morre e ressuscita, não é, ali em Filipenses no capítulo 2, versículo 9, vamos ler essa passagem. Obrigada, irmão. Filipenses 2, 9. Aleluia!
Olha o que diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, há tanto poder nesse nome. Há tanta autoridade nesse nome. E onde está esse nome? Está lá no céu. Não, este nome foi dado à igreja. Esse nome foi dado a cada um dos filhos de Deus. Cada um que nasce de novo recebe o direito de exercer, de falar, de declarar, de se posicionar nesse nome. O nome que está acima de todo nome. O nome que recebeu toda a autoridade, todo o governo, todo o domínio. Agora, não basta só falar nesse nome, não basta só saber sobre essa autoridade. É necessário executar, é necessário exercer, é necessário se posicionar nessa autoridade. Aleluia! Aleluia! Mateus no capítulo 28, vamos ver o que ele diz para os discípulos. Antes de ascender aos céus, depois de passar ali com eles uns 40 dias, como Lucas diz. Mateus 28, no versículo 18, do 18 até o 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele diz: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele olha para o homem e diz: ide, portanto. Quando ele diz, ide, portanto, ele está falando nessa autoridade. Ele está falando embasado naquilo que ele recebeu. Eu estou dando a vocês a autoridade que me foi restituída, que foi por causa do homem. Por causa do homem essa autoridade foi restituída. Amém? Foi dada a Jesus, ele recebeu toda a autoridade e agora ele devolve, ele dá ao homem, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Aleluia, há poder no ide. Quando nós falamos sobre ir, sobre orar pelas pessoas, fazer discípulos, levar as pessoas à salvação, necessariamente você não precisa atravessar os oceanos. Você pode fazer onde você está, no seu trabalho, você pode, queridos, ali no seu ciclo de amigos, de pessoas que você conhece, de relacionamento, você pode falar de Jesus, você pode viver Jesus e as pessoas quererem aquilo que você tem. O seu ide, o seu lugar, amém? É ali, é aqui, é lá, é onde você vai, é por onde você vai, levando essa autoridade, esse governo, esse domínio. Em Marcos, no capítulo 16, ele vai destrinchar, sobre essa autoridade no ide. Marcos 16. Aleluia. Marcos 16. Versículo 15, ele diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Queridos, que coisa tremenda. Nós tivemos uma experiência lá em Campina Grande, nos anos de 2000, 2001 e depois em outros anos à frente. Alguns grupos de algumas igrejas, não só em Campina Grande, foram para a Bolívia. Não sei se alguns lembram, foram fazer evangelismo, missões na Bolívia. Uns 15 dias, 20 dias, e eu tive a oportunidade também de ir. E foi interessante porque ali, muitas pessoas da igreja que não pregavam no púlpito, que não tinham chamada ministerial de púlpito, amém? Muitas pessoas foram naquela viagem. E foi interessante porque, queridos, Deus usou com tanto poder
Aquelas pessoas que você não via pregando, que você não via ensinando na igreja, mas eles cheios de autoridade. Eu fiquei admirada com aquilo, porque é o ID, porque essa autoridade não foi dada para os pastores somente, para os ministros nos 5 dons ministeriais. Essa autoridade foi dada a todo filho de Deus. E cada filho de Deus que impuser as mãos sobre os enfermos com a consciência de que ele tem autoridade, amém? Claro, transferindo para aquela pessoa o conhecimento, colocando dentro daquela pessoa, construindo fé dentro daquela pessoa, para que ela possa receber mediante a fé dela, o poder de Deus vai se manifestar. Queridos, toda a autoridade foi dada foi dada a Jesus, e Jesus devolve para a igreja, devolve para cada um que se torna filho de Deus. Ei, você tem autoridade, você tem governo. O diabo não pode chegar e fazer um ninho na sua cabeça, não. Aleluia. Você tem autoridade de dizer, não, aqui não, Satanás, aqui não. Esses pensamentos eu não aceito. E você não gastar tempo com aquilo. E você não ficar lá pensando, é isso mesmo, minha vida está difícil. Ele vai pegar fatos naturais. Satanás, ele vai trabalhar na nossa mente, queridos, pegando fatos naturais. Experiências que você já teve, coisas que te entristecem, coisas que te desanimam, que deixam você para baixo. E vai começar a bombardear a sua mente, a minha mente. Porque ele vai lidar ali no âmbito da razão, dos sentimentos, dos sentidos. Mas se você não for para aquela arena dele, como Eva foi, se você não for para a arena dele, da razão, mas ficar firme na fé, ficar firme no Espírito, rapidinho, ele é vencido. Com essas estratégias, com essas sugestões. O problema, às vezes, é que as pessoas, elas ficam muito atentas ao que o diabo está dizendo, às sugestões que vêm de fora. Você sabe que Satanás, ele trabalha com sugestões, lançando na mente das pessoas pensamentos de derrota, confusão, pensamentos que vão contra o caráter de Deus, contra a integridade da palavra de Deus. E às vezes as pessoas, porque estão passando alguma circunstância, elas começam a concordar na mente, racionalmente. Ei, mas você é um ser espiritual. Você está acima da razão. Você está acima dos 5 sentidos. Você recebeu a palavra de Deus, e essa palavra é a palavra da fé. É a palavra que está no seu coração. E essa palavra, queridos, é com essa palavra que você vence. Cada argumento de Satanás, é com essa palavra que você vence. Cada ansiedade que ele traz na sua mente, cada preocupação, ele trazendo e você apagando. Não, aqui não, aqui não, aqui não. E você precisa fazer isso com autoridade, sim. Você não precisa gritar, se for o caso, grite. Mas faça isso com autoridade, com convicção. Porque senão ele chega um dia, aí no outro dia, no mesmo horário, vem de novo, repetidas vezes. E aqueles pensamentos estão lá, pairando. Todos os dias, aqueles pensamentos. E se você só ficar pensando e não abrir a sua boca e não tomar posição, como Jesus esperou dos discípulos ali em meio à tempestade, queridos, ele vai estabelecer ali um ninho na sua cabeça e vai ser difícil depois. Mas isso não precisa acontecer, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Nós não somos mais escravos de Satanás. Colossenses 1,13 ele diz que ele nos transportou, Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão de pecados. Ei, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós não estamos mais nas trevas, nós não somos mais escravos de Satanás. Não, das mãos dele e da autoridade dele nós já saímos. E agora a autoridade dele está debaixo dos nossos pés. Ele não manda mais em você. Ele não diz mais para você que você vai entrar em depressão e você vai, eu vou mesmo. Ele não tem mais autoridade para dizer para você que você vai ficar confuso, que você vai morrer doido.
Ele não tem mais autoridade para dizer para você: por que você não tira a sua vida? Porque não vale a pena, olha só, não aconteceu nada em todos esses anos. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso e pai da mentira. Dê um basta nos pensamentos e nos argumentos de Satanás. Dê um basta, queridos, com a autoridade da palavra e no nome de Jesus. Não aceite. Você não é mais presa dele. Das garras dele você já saiu. Ei, nós já saímos das garras de Satanás. Nós estamos no reino de Deus, no reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós estamos em um lugar de liberdade em Deus, onde o pecado não domina mais sobre nós, onde nós podemos dançar na justiça de Deus, onde nós podemos dançar na alegria do Senhor, na paz que excede todo o entendimento, o mundo caindo ao redor e você dormindo a sua noite tranquila, sem precisar de diazepam, porque você tem Cristo Pã. Ha, 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 ha. Aleluia. Nós não somos mais dominados pelo medo, dominados pelas trevas. De lá, nós já saímos. De lá, nós já saímos. Oh, aleluia. O cativeiro dele, queridos, foi quebrado. Sobre a sua vida e sobre a minha vida. A tristeza não pode mais dominar. O pecado não domina mais. O que domina na minha vida é a justiça de Deus, a alegria do Senhor, a paz de Deus. Não pensamentos confusos, não uma mente confusa, uma mente, sabe, que os pensamentos eles são confusos, não. Uma mente de paz, uma mente que medita na palavra de Deus, uma mente que está ali, desfrutando da paz de Deus que excede todo o entendimento. O diabo vem com a razão, dizendo: olha só como está no natural. E você diz: eu não dependo do natural, Satanás. Você é derrotado. Eu dependo do sobrenatural de Deus. E você não sabe, mas agora mesmo Ele está trabalhando em meu favor. Agora mesmo coisas estão se movendo no sobrenatural em meu favor. É assim que você vence, queridos, os ardis de Satanás. É assim que você vence as artimanhas dele, as estratégias dele, para te dominar na mente, para calar a sua boca, para amordaçar os seus lábios, para você não falar nada. Como é que você vence? É falando mesmo, é abrindo a sua boca. Mesmo que os seus sentimentos estejam para baixo. Mesmo que o seu ânimo não esteja tão para cima, mas vai ficar. À medida que você abrir a sua boca, ele vai tomar um rumo para cima. E se adequar a essa palavra. E se adequar à natureza de Deus. Aleluia! Aleluia! Satanás é derrotado. É derrotado. Eu acho que eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Logo quando eu me converti, eu tinha a prática de me sentar e ficar assim. E só pensava em derrota. Pensava que nada na minha vida dava certo, que era tudo tão triste, não é? E tudo isso e aquilo outro. Quando eu me sentava, já vinham os pensamentos. E um dia o Senhor me deu um sonho de um demônio, eu assim nessa posição, naquela posição, e um demônio pequenininho do lado, desse jeito. Ou seja, eram pensamentos influenciados por ele. Ele não estava em mim, que eu nasci de novo, amém? Mas estava influenciando os meus pensamentos para continuar com pensamentos, a minha mente, para continuar com pensamentos de derrota, para me deixar ali, dentro daquela condição limitadora. Mas no dia que o Senhor me deu aquele sonho, às vezes Deus pode dar um sonho, às vezes a palavra chega na unção do Espírito e você abre os olhos espirituais e vê. Mas às vezes Deus pode usar um sonho também para nos acordar, para nos despertar a respeito do que está acontecendo. E a partir daquele dia, nunca mais eu parei para ficar pensando sobre derrota, sobre fracasso, porque eu não sou derrotada, eu não sou fracassada. Cristo me colocou numa condição superior. Aleluia, muito acima de todo principado e potestade. Aleluia. Então, queridos, quando pensamentos de fracasso vierem, quando pensamentos de derrota vierem, não dê espaço para eles. Nem um só momento.
Às vezes as pessoas estão lá vivendo o seu casamento bem, vivendo bem no casamento, relacionamento ali de cumplicidade. Aí vem aquele pensamento: será que fulano é tão fiel assim? Será que ele não está fazendo alguma coisa? Ou será que ela não está fazendo alguma coisa? Aí a pessoa já acha, né, que só pode ser o Espírito Santo. Aí a pessoa já, é mesmo? Será que ele é tão fiel assim? Por que as pessoas são tão rápidas para dar lugar, para acolher os pensamentos que vêm de fora? Pensamentos de questionar a integridade das outras pessoas, de questionar a confiança que você tem em outras pessoas. Ei, queridos, não deve ser assim. Quando vier pensamentos de dúvida sobre pessoas, resista a isso pela palavra. Diga: não, eu tenho o amor de Deus derramado no meu coração. Não, meu marido é fiel. Minha esposa é fiel. Satanás, você é derrotado. Porque ele traz pensamentos assim, para que as pessoas comecem a pensar e de repente elas estão vivendo um problema sem ter um problema real. A mente delas está lá, com um problema plantado na mente delas, impedindo elas de desfrutarem da paz de Deus, da alegria do Senhor, porque elas deram lugar ao pensamento e aos ardis de Satanás, às sugestões de Satanás. Mas, queridos, nós não estamos sem armas, nós temos armas espirituais. Nós temos armas para rebater e atacar. Cada vez que o diabo se levanta para colocar dúvida na sua mente e na minha mente, para colocar pensamentos contrários à natureza de Deus, à bondade do Senhor, nós temos armas e as nossas armas são espirituais e são poderosas em Deus. Vamos lá para Efésios no capítulo 1. Aleluia. Efésios no capítulo 1. Paulo faz a oração, uma oração bem conhecida, não é? Sobre os olhos do entendimento abertos, para Deus abrir os olhos do entendimento dos cristãos. E ali, em Efésios no capítulo 1, versículo... Vamos do versículo 19 até o 23. Aqui ele fala sobre a suprema grandeza do poder de Deus para com os que creem. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Aqui ele está falando sobre toda a autoridade que foi dada a Jesus e que estava debaixo dos pés de Jesus e está debaixo dos pés de Jesus, mas Jesus concedeu aos homens nascidos de novo. E Jesus concedeu à igreja. Ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, deu a autoridade, a sua autoridade à igreja. No capítulo 2, do versículo 6, aleluia, esses versículos são muito importantes, queridos. No capítulo 2, do versículo 6, ele diz: e juntamente com Jesus, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Kenneth Hagin, ensinando sobre a autoridade do crente, ele fala uma grande revelação. Ele diz que o capítulo 1 vem antes do capítulo 6. Ou o capítulo 6 vem depois do capítulo 1 e do capítulo 2. Amém? Isso é uma grande revelação. Por quê? Porque no capítulo 1 e no capítulo 2 é dito que toda a autoridade foi dada à igreja. A autoridade de Cristo foi dada à igreja no capítulo 1. E no capítulo 2 diz que juntamente com Ele nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou e nos colocou juntamente com Ele
nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, em um lugar de autoridade. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 6. Aleluia. No capítulo 6 ali, Paulo, ele vai falar sobre a armadura de Deus. E ele vai falando aqui na carta aos Efésios, queridos, sobre o poder de Deus disponível para todo filho de Deus, sobre a revelação daquilo que nós temos em Cristo Jesus. E no capítulo 6 ele vai falando também aqui, não é? No versículo 12, por exemplo, sobre uma luta espiritual que há. Algumas versões diz batalha espiritual. Agora, o que eu acho interessante é que às vezes as pessoas colocam uma lupa naquele versículo 12 e se esquecem de que esse versículo 12 está dentro de um contexto. No versículo 10 ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, há versões que dizem finalmente. Não é assim? Quem tem essa versão? Finalmente. Agora, eu escrevi algo aqui que o irmão Rick Renner, ele escreveu no seu livro Armado para o Combate. Um livro muito bom que fala sobre Efésios, sobre a carta aos Efésios e especificamente sobre a autoridade do crente no capítulo 6. Mas ele diz assim algo interessante sobre essa palavra finalmente. Ele diz que retrata algo tão extremamente importante que é mantido até o final da carta. Só no final da carta que ele fala. Assim, o leitor será capaz de se lembrar disso, caso não se recorde de nada mais. Essa palavra indica que ele considerava a armadura espiritual o assunto mais importante dessa epístola. Agora, nós recebemos a autoridade no nome de Jesus. Nós vimos no capítulo 1, no capítulo 2, que nós recebemos a autoridade, que nós estamos juntamente com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo principado e potestade, nós estamos lá, assentados. Por mais que estejamos aqui na terra, mas nós estamos nesse lugar espiritual de domínio e governo. Amém? E nós vamos usar o nome de Jesus para expulsar demônios, nós vamos usar o nome de Jesus, queridos, para impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, para libertar pessoas, nós vamos usar. Essa é uma parte da autoridade que nós temos, amém? Nós vamos usar o nome de Jesus e expulsar demônios, nós vamos usar o nome de Jesus e declarar cura também sobre o nosso corpo físico e assim por diante. Há uma autoridade, toda a autoridade que nós recebemos está investida nesse nome, no nome de Jesus. Mas há uma parte na autoridade que se chama posicionamento. Uma atitude de quem permanece firme na fé. E é exatamente o que no capítulo 6 Paulo fala. Paulo ficou preso por muito tempo, não é? E ali, aqui quando ele fala sobre a armadura de Deus, ele está fazendo a analogia da armadura do soldado romano. Composta ali de vários equipamentos, não é? Aquela armadura tão complexa e tão pesada naqueles tempos. Então, Paulo teve tempo bastante para pensar, para meditar sobre a armadura do soldado romano, uma vez que ele estava preso e que ele ficou preso por muito tempo. E ele vai comparando e fazendo uma analogia à armadura espiritual que o crente tem. Amém? Aí ele diz no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa luta que ele fala, o que é essa luta? O que é essa batalha que ele fala? Veja que no versículo 11 ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Contra as ciladas, as sugestões, os pensamentos, os ardis de Satanás, que vêm contra a nossa vida. Às vezes você está lá no seu trabalho e de repente vem aquele ardil. Aquilo que
vem para roubar a tua paz, para roubar a tua alegria. Um pensamento que gera um desânimo. Satanás, ele não traz um simples pensamento, ele traz uma sugestão para te colocar para baixo, para você sentar e ficar cabisbaixo. Mas veja o que ele diz aqui: revestivos de toda a armadura de Deus, para que sejamos capazes de permanecer ou ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, ficar firme, permanecer de pé. Aleluia. Deus nos colocou numa posição por cima, queridos. Acima. Amém? E nessa posição em que nós estamos em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade, nós precisamos assumir também uma atitude de vencedor. Não é fazer de conta que é vencedor. Eu estou passando todas essas circunstâncias, eu vou fazer de conta agora que eu sou vencedor. Não, você na verdade é mais do que vencedor. E você não vai fazer de conta. Você vai se posicionar sobre o que Deus diz ao seu respeito. Você vai se posicionar na palavra sobre como Deus te vê. Deus não nos vê na derrota, na lona, arrasados, pisados por Satanás. Não, Ele nos vê acima. Ele nos vê nós pisando nele, em Satanás. Ele nos vê por cima, queridos, de cabeça erguida, firmes e inabaláveis, por mais que haja circunstâncias. Circunstâncias, sim, acontecerão, virão circunstâncias. Mas se nós estamos sendo alimentados pela palavra, se nós estamos sendo, queridos, nutridos por essa palavra dia a dia, sabe que estarmos aqui no culto, participando do culto na igreja, queridos, é tão bom. Nós somos nutridos pela palavra, mas nós não podemos estar nutridos somente com o que recebemos no culto. Nós precisamos ter a nossa meditação diária, o nosso dia a dia ali com o Senhor e com a palavra, deixando essa palavra encher o nosso coração, encher os nossos pensamentos, porque quando Satanás vier, quando circunstâncias se levantarem, elas não vão avisar: olha, no dia 31 de janeiro vai vir uma circunstância aí para você, vai vir um ardil aí para você. Então até lá dá tempo para meditar na palavra. Não é assim que funciona. Você precisa estar posicionado de forma preventiva, munido com a palavra, cheio do Espírito Santo. É uma coisa que vai ligando a outra. Aleluia, estabelecido sobre a autoridade, irmãos. No nome de Jesus requer também. É importante nós estarmos cheios do Espírito, falando em outras línguas, nos movendo pelo Espírito, com a consciência da vida de Deus em nós, com a consciência de que nós estamos nele e que Ele está em nós. Não estamos sozinhos. Aleluia. Então ele diz, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Ele vai explicar, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas. Amém? Nossa luta não é contra os relacionamentos que temos, contra as pessoas que estão lá no nosso trabalho. Não, a nossa luta não é. Satanás, ele vai influenciar pessoas que nem têm porquê estarem contra nós. Não fizemos nada de mal para aquelas pessoas, mas ele vai influenciar aquelas pessoas, queridos, contra a sua vida. Você está preparado para isso? Ele vai influenciar pessoas contra a sua vida. Mas se você está cheio da palavra, é só um motivo para você experimentar de vitória no meio de tudo aquilo. Não importa quantas pessoas se levantem contra você, não importa quanta hostilidade se levante contra você, no ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, porque o maior está dentro de você. Se você não deixar se abater, porque as pessoas estão te desprezando, porque as pessoas não gostam de você no ciclo delas e te deixam de fora, se você não se abater com isso, logo, logo as coisas mudam. Aleluia. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está influenciando essas pessoas. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O poderoso está dentro de você, o Espírito Santo inspirador. Aleluia. O Espírito Santo, queridos, conhecedor de todas as coisas, ele está aí dentro de você para dizer: age assim, faz assim. Olha, leva isso, fala assim.
E esse comportamento vai quebrando aquela hostilidade. E vai estabelecendo aquilo que você é no ambiente. Aleluia! Veja que ele diz, porque a nossa luta, então nós precisamos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, já que a nossa luta é contra Satanás e as suas hostes, por isso, tomemos toda a armadura de Deus. Ele não está falando que agora a gente vai sair como os ninjas espirituais. Eu vou entrar ali no quarto, eu vou ter uma guerra agora braba com o diabo, porque ele vai ver quem é que eu sou aqui, quem é que manda aqui, quem é que tem autoridade aqui. Aí a pessoa faz todo aquele movimento, e quebra, e faz todo aquele... Isso aí não serve de nada, irmão. Satanás é um ser espiritual. Só existe uma coisa que ele tem medo, é do seu posicionamento na palavra, é da palavra na sua boca. Ele tem medo, ele corre, a Bíblia diz, ele corre apavorado. Quando você se posiciona na palavra, quando você fica firme, quando você não cede a ele. Aleluia! Você não tem que ficar fazendo movimento, porque agora, claro que você pode usar sua autoridade, falar e se posicionar. Amém? E fazer movimentos de dizer, eu declaro em nome de Jesus, você tem liberdade para isso. Mas você não pode fazer isso com a mentalidade de que é uma luta e que você precisa fazer isso para vencer. Os movimentos, entende? Os movimentos de guerra. Porque Paulo usa essa linguagem de batalha ou de luta contra os dominadores deste mundo tenebroso. Não. A nossa luta, queridos, como ele vem falando aqui, é tomar a armadura de Deus, ou toda a armadura de Deus, para permanecer inabalável, para resistir no dia mau. Aleluia! Aleluia! Quando o dia mau chega, o que nós vamos fazer? É isso que ele está dizendo. O que você vai fazer no dia mau? Como você vai se comportar no dia mau? Como derrotado, como fracassado? Como Tiago diz, não é? O homem que duvida é como a onda do mar, impelida pelo vento. Um dia a onda do mar ela está em constante movimento, não é assim? Chega alta e depois vai. E vai alta e volta. Ele compara a onda do mar, o homem que tem um duplo pensamento. Que um dia ele está pensando, Deus é comigo, Deus é demais. Aí no outro dia... Está vendo o que aconteceu? Deus não está nem aí para mim. Ele está contra mim mesmo. Querido, se Deus estiver contra você, o negócio está muito difícil. Porque Deus contra alguém. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, alguém que é resistido por Deus, é difícil. Mas Deus não está nos resistindo. Pelo contrário, Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu me sujeito à palavra, independente dos meus sentimentos. No dia mau, o dia mau vai encontrar os meus sentimentos, vai encontrar a minha alma, vai encontrar as minhas emoções, mas também vai encontrar o meu espírito. E se o meu espírito estiver, queridos, cheio da presença, cheio da convicção da palavra, o dia mau vai ter que recuar. O dia mau não vai poder prevalecer, porque o maior está dentro de você e você está com a consciência ativada. Você está com a consciência de que Ele vive em você, que você tem autoridade, que você está juntamente com Cristo Jesus, muito acima de todo principado e potestade. Aleluia! Assentado em um lugar de governo e domínio. O dia mau não pode arrasar a tua vida, arrasar a tua casa, arrasar os teus sentimentos. Uma doença, um relatório, uma notícia, coisas que pessoas fazem, o comportamento de pessoas não podem nos mudar ou mudar aquilo que nós somos em Deus. O que nos define é a palavra. O que nos define é o que Deus diz ao nosso respeito. E se Deus diz que me ama, e se Deus diz que está comigo, vai tudo bem. Aleluia.
Aleluia. Pode parecer, às vezes pode parecer que você está só, que não tem ninguém com você. Mas aí você lembra, o maior está vivendo dentro de mim. Deus não vem mais visitar o homem, Ele veio habitar dentro do homem em Cristo Jesus. Ele está vivendo dentro de mim, o Espírito Santo de Deus, Ele está vivendo dentro de mim. Eu não estou sozinho, não fui deixado órfão. O Consolador, o grandão, está vivendo dentro de mim. E aí você lembra que você não está sozinho, que a palavra de Deus está dentro. Irmãos, 5 minutos de oração em línguas, com a consciência de que, orando em outras línguas, você está edificando a sua fé. Quando eu estou orando em línguas, eu preciso ativar a consciência de que eu estou edificando a minha fé santíssima. Eu não estou falando ao vento, não. Eu não estou falando ao vento, eu não estou falando ao ar. Eu estou falando com Deus, a Bíblia diz. 1 Coríntios 14, 1. Ele diz que quando nós falamos em outras línguas, nós estamos falando segredos divinos. Amém? E quando você começa a falar em outras línguas, aquelas águas vivas, aqueles rios de águas vivas, eles começam a ser ativados, a tua alegria toma o lugar, a paz que excede todo entendimento está lá. Oh, aleluia, agora você já quer dançar no meio da hostilidade. No meio da hostilidade, você já quer celebrar. Assim como Paulo e Silas, queridos, estavam numa situação difícil, mas o que eles estavam fazendo? Celebrando, se alegrando no Senhor. E sabe, as nossas situações são diferentes, podem ser diferentes, mas a condição é a mesma, a situação, a rota é o mesmo, o caminho é o mesmo. É se alegrar no Senhor, é declarar a palavra, é se encher do Espírito Santo, é transbordar de alegria. Ah, mas eu nem preciso de tanto, está tudo bem. Vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui. Em Efésios ainda estamos. Versículo 16. Versículo 16, veja o que diz. Embraçando sempre. Diga sempre. Sempre não é de vez em quando. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual, por meio dele, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos. Todos. Nenhum vai sobrar. Todos os dardos dele, inflamados, que vem mesmo para matar. Não vem para ver se você se move um pouco, não. Ele vem para matar, ele vem para destruir. E quando esses dardos vêm, você tem a capacidade, em Deus, não na sua própria força, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, em Deus, de apagar um por um. Um por um. Em nome de Jesus, sem ceder, sem ceder, sem ceder, sem ceder. Satanás, queridos, ele faz coisas, os pensamentos que ele traz, repetidas vezes, até alguém acreditar, tomar aquilo como verdade. Se alguém toma aquilo por algum momento, pensa, realmente, rapaz, isso faz sentido. Você já deu lugar para que ele traga, estabeleça pensamentos maiores, para te levar para baixo mesmo. Tem pessoas que não recebem cura, tem pessoas que não recebem, queridos, livramentos, porque elas deixaram o diabo, sabe, montar ali, na mente delas. Mas o que deve montar guarda na nossa mente é a paz de Deus, é a palavra de Deus. Nós não podemos dar espaço para Satanás estabelecer a sua vontade na nossa vida, porque nós já mudamos de lugar. Nós saímos do império das trevas e nós estamos agora no reino do Filho do seu amor. Então, voltando aqui em Efésios, no capítulo 6... Ele diz, versículo 13, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Como eu vou resistir no dia mau? Ao ponto de vencer tudo, queridos, e permanecer inabalável. É por meio da palavra, é por meio de declarar a palavra, falar a palavra. Que luta é essa? É um posicionamento de fé sobre aquilo que Jesus fez por nós. É um posicionamento onde você se mantém firme, quer você sinta, quer você não se sinta, como mais que vencedor, como curado. Ah, tem essa enfermidade, mas você tem a cura por meio de Cristo, por meio da palavra. E você começa a declarar a palavra de Deus, mesmo sentindo dor, mesmo com aquele incômodo, e você fica firme ali, e você fica firme. No outro dia podem até vir sintomas, mas você já está dentro de você com a convicção de que você já foi curado.
E aquela dor tem que ir embora, aquele incômodo tem que ir embora, porque a palavra de Deus é a autoridade final. Aleluia! Aleluia! Então aqui no versículo 16, ele diz, eu não vou falar sobre tudo isso, não é toda a armadura de Deus, porque é muita coisa para se falar. Mas aqui no versículo 16 ele diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, o escudo da fé e a espada do Espírito, o escudo da fé e a espada do Espírito. Aleluia, a palavra de Deus como autoridade, queridos, ela te protege, ela é um escudo. Mas você também precisa ser ofensivo. Você precisa também declarar o que você quer ver o que você quer na sua vida, o que Deus tem falado ao seu respeito. Você precisa declarar, liberar com os seus lábios, com a sua boca, a autoridade dessa palavra na sua vida, a autoridade do nome de Jesus, o poder de Deus sobre você. Certos homens ali em Atos, no capítulo 19, filhos de Seva, um sacerdote, lá em Atos 19, 13, os filhos dele foram tentar expulsar um demônio de um homem, por meio do nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aí os demônios se assenhoraram deles. Por quê? Porque eles não tinham o direito de usar o nome, eles nem conheciam o nome, sabiam nem que autoridade era essa. Eles só viam Paulo fazendo coisas e eles acharam interessantes. Eles eram exorcistas ambulantes. E eles queriam agora tomar posse desse poder. Mas você sabe que o poder está liberado para quem é filho? Amém? A autoridade, queridos, no nome de Jesus, a autoridade no poder do nome é para quem é filho. Se você é filho, esse poder está na sua vida. E quando você falar, o diabo não vai se assenhorar. Ele vai obedecer. A Bíblia diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai procurar o lugar para onde ele vai, mas ele vai sair apavorado da sua presença. Então abra a sua boca e fale, não tenha medo do diabo, não tenha medo das obras dele, não tenha medo daquilo que ele traz, dizendo que isso vai acontecer, aquilo outro vai acontecer. Não, não vai não, ele é mentiroso e pai da mentira. Ele sabe mentir bem, mas nós sabemos bem da verdade. Jesus, quando ele foi tentado ali em Lucas, quando relata Lucas capítulo 4, e em Mateus capítulo 4, queridos, Jesus, ele liberou a palavra. Ele não ficou lá, é mesmo, rapaz, eu estou cansado mesmo, estou com sede, estou com fome. Ele não ficou ali dando munição para o diabo, ele não ficou, numa conversa, no diálogo com Satanás. Ele foi rápido para liberar a palavra de Deus que estava dentro dele, que estava no coração dele. Então, quando argumentos e ardis vierem contra a sua vida, sugestões de Satanás vierem na sua vida, na sua cabeça, na sua mente, seus pensamentos, o que você vai fazer? Você tem a palavra. Então, você pode liberar essa palavra. E essa palavra, queridos, vai executar aquilo que você mesmo não pode fazer, mas ela pode. O poder de Deus, a autoridade dessa palavra sobre a sua vida. Então, abra a sua boca, fale, declare a palavra. Seja ofensivo. Amém? Não fique lá na defensiva. Eita, Satanás falou um negócio, mas não vou nem pensar. Não é não pensar, é falar. É declarar. Satanás, você é derrotado. Na minha vida só vai de bem a melhor. É daqui para melhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Queridos, o tempo já mais do que deu, né? Aleluia. Amém? Mas há muito conteúdo dessa matéria, não é? Aqui foi só mesmo uma mensagem, um ensino por pregação, né? Um ensino meio que inspirado, amém, por pregação, amém? Mas há muito no Rema para se conhecer a respeito desse assunto. Então, eu sei que há pessoas que já se matricularam, não é? E você deve conhecer pessoas que ainda não conhecem a respeito do Rema. Divulga. Amém? Divulga, porque a mesma libertação que nós experimentamos, não é? Toda segunda, quarta e sexta recebendo a palavra, uma porção da palavra, é aquilo que as pessoas precisam, que estão aí carentes da palavra. Amém? Glória a Deus.